Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Quem fala aqui é o Giovanni Jesus, evangelista e empreendedor. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ouviu uma trilha sonora aqui que é diferente do vídeo, não tenha problema, tá? É minha mãe ouvindo as músicas dela lá. Então tá tudo bem, tá tudo tranquilo, faz parte, né? Se caso você ouvir ela cantando também, faz parte do vídeo. Minha mãe disse agora umas coisas ali, né? Que não vai assistir mais novela, enfim. E ligou a televisão. Mas pessoal, olha só, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu venho aqui com o último vídeo da série Revolta com uma Geração, tá? Tá muito legal esses vídeos aí, fazer uma propaganda própria, né, dos meus vídeos, porque ninguém faz, eu tenho que fazer. Então assistam os vídeos que tá muito legal. Eu tenho muitos vídeos bacanas aí, tá? Bacanas, olha, porque eu criei um plural, né? Vídeos bacanas. Será que tá certo? Vamos lá, vou beber água. Enquanto eu vou beber água, peço que você curta os vídeos, tá? Se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, e vai com a minha cara, né? Tá me assistindo aí de vez em quando e tal. Compartilhe o vídeo com quem você quer que seja abençoado, que tenha sucesso, tá? Bebe um pouquinho de água. Enquanto isso, aguarde seu comentário aí também. Fortalece, hein? Beber uma água. Então você pode ver a garrafa já tá no final. Porque eu gravei todos esses vídeos com essa garrafa e fui bebendo, né? Gravei os vídeos na sequência. Bom, de vez em quando eu vou criar umas playlists doidas, tá? Com alguns temas aí que vieram na minha mente, no meu coração, e vou trazer aqui pra vocês. E depois continuo com a minha sequência de vídeos normais, assim. Normais, entre aspas, né? Os vídeos de empreendedorismo aí, desenvolvimento pessoal e mensagens bíblicas. Por quê? Porque o meu propósito com esses vídeos não é apenas te trazer uma diquinha legal para você ter sucesso, mas realmente te incomodar com essa série aqui em específica. Mas, no contexto geral dos meus vídeos, não adianta eu vir e te trazer uma dica de venda, uma dica de atendimento ao cliente, se você não está preparado mentalmente para receber isso. O objetivo do meu canal é que qualquer pessoa consiga assistir um vídeo, entender um conceito de algo e consiga colocar em prática na sua vida. Só que antes disso eu tenho que te preparar com assuntos, com temas, com vídeos que faça você entender aquilo, você ter a mente preparada para o conhecimento que eu vou te passar depois. Não adianta você chegar aqui já e te dar algum tipo de conhecimento que eu já te dei algumas vezes prático, sim, e você não está com a mente preparada para receber. Porque a nossa mente, o nosso coração, ele é como uma terra, né? A Bíblia fala que tem a parábola do semeador e tal. Então, o nosso coração, nossa mente é como uma terra. Então, só que antes de eu plantar uma semente nessa terra, eu tenho que arar a terra, eu tenho que tirar aquilo que está sujo, aquilo que está bagunçado, e depois que eu vou começar a plantar. Eu tenho que tratar aquela terra antes de eu plantar nela. Não chega ali, eu vou plantar. Não. Antes de plantar, eu tenho que preparar todo o ambiente. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Estou preparando todo o ambiente no coração e na mentalidade de vocês para que quando eu chegar com outros tipos de vídeos, pregações, vocês já entendam realmente. Agora faz sentido. Mas olha, pessoal, o título do vídeo de hoje, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo que eu desmarquei. Está em João capítulo 1, versículo 23, tá? É 23? É isso mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. É mais fácil quando a gente deixa marcado, né? Mas senão a gente tem que ir a forma manual mesmo, de ficar procurando na Bíblia. Está escrito assim: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Bom, então esse versículo está em João capítulo 1, versículo 23. E o título do vídeo é Seja uma Voz. Bom, e João Batista é um dos profetas que é mais interessante na Bíblia, que me chama a atenção. Por quê? Porque ele sendo profeta, ele não se chamou de profeta. Ele sendo algo, ele não se chamou de algo. Não tem problema a gente ter um título, eu sou tal coisa, eu sou professor, sou doutor, sou pastor, sou isso, aquilo. Não é que é problema ter títulos. O problema é que, por conta disso, né, nós acabamos esquecendo da função, né? O título ele vem não por ter um título em si, mas o título existe por conta de uma função, né? Um exemplo, um professor, a função dele é ensinar. Um treinador, a função dele é treinar. Estou falando de forma bem básica e simples. Ou seja, as pessoas querem ter títulos, mas elas não querem ter uma responsabilidade. Então, João Batista, ele era filho de um sacerdote. Talvez João Batista ele poderia ser até um sacerdote, mas a Bíblia diz que Jesus tinha um propósito específico na vida dele. Deus tinha um propósito específico na vida dele. Eu falei Jesus, né? Eu ia falar Deus, mas
Pra você ver que a gente erra também, tá? Então, olha só, é o seguinte, João Batista, quando perguntam para ele, quem você é? Você é o profeta? Aí ele fala, não sou. Você é o Messias? Não sou. Você é quem? Né? Tá em João capítulo 1 isso, você pode ler lá. Para que possamos dizer para aqueles que nos enviaram. Aí João Batista diz o seguinte, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então João Batista, ele se apropria das palavras do profeta Isaías, né, que Deus internalizou isso nele, e ele falou, eu sou a voz do que clama, eu sou apenas uma voz. Tá? Então esse vídeo é sobre isso. Tem uma série que eu fiz também de vídeos sobre adultização, só que eu não vim trazer da parte das crianças, eu vim trazer a adultização dos nossos sonhos, a adultização no mundo gospel, a adultização da pessoa em si, de nós queremos estar além do que Deus nos chamou para ser na hora que não é. Tudo tem um tempo para se concretizar, então é uma série de vídeo muito interessante. E no primeiro vídeo eu falo sobre isso, sobre uma geração de Elias e João Batista também. E eu trago mais uma vez esse ponto aqui para vocês, que é o seguinte, Deus, ele quer que você seja uma voz, tá? Então Deus hoje ele não procura por nomes, ele não procura por título. Você pode ter um nome, você pode ter um título que não é errado, não é pecado, não tá, mas ele procura uma voz. Então a Bíblia fala também, Deus ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus está procurando algo, é porque algo está em falta. Então João Batista, ele foi encontrado por Deus, ele escolheu ele, né? Então Deus, ele também nos escolhe, sabe? Então, a mensagem que eu tenho para trazer para você hoje é seja uma voz. E João Batista, ele foi uma voz para a geração dele. Jesus, ele foi uma voz para a geração dele. Tá? E na verdade, a voz de João Batista era preparar as pessoas para ouvir a voz de Jesus. Ele fala, olha, eu sou aqui só uma voz, mas existe alguém que vai vir depois de mim, ao qual eu não mereço nem desamarrar o cadarço do tênis dele, trazendo para a linguagem de hoje. E esse alguém, ele é alguém que ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, a palavra batismo significa sepultamento, né? Então, o batismo não é só você ir lá, se banhar numa água e levantar, né? Batismo significa o quê? Sepultamento, ou seja, significa quando você desceu ali nas águas, morreu o homem velho e nasceu uma nova criatura. Mas não é ali nas águas que nasce uma nova criatura, não é? Para de... Vamos ser bobo, né? Pelo amor de Deus. O batismo é um simbolismo do que já aconteceu dentro de você. Quer dizer que dentro de você, você já foi sepultado com ele no batismo, como fala na Bíblia, e também, né, estamos vivos com ele na sua ressurreição. Ou seja, quer dizer que dentro de nós já fomos sepultados. Quer dizer que dentro de nós já morremos. Por quê? Porque nós aceitamos as palavras de Cristo. Então nós passamos a viver, nós passamos a ter uma vida nova. Não que somos perfeitos, não que não erramos, mas que nós estamos buscando conhecer a Deus. Como diz um versículo em Oséias, né? Oséias, fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, por que eu trago esse versículo para você? Seja uma voz, esse título. Porque Deus ele precisa de vozes, mas não de vozes aleatórias, como a gente já tem aí por aí, mas de uma voz que faça diferença na sua geração. Não só uma voz que vai falar para milhões ou para milhares, mas uma voz que vai falar ali no seu trabalho, vai falar ali na sua casa, vai falar ali no seu bairro, e você ser uma voz viva. A Bíblia fala, tem um versículo em Salmos que fala, sem nenhum barulho, ouve-se a sua voz. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela se movimenta, ela é viva. E a palavra de Deus ela está dentro de nós. Em Salmos ele fala, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra ela não é só um livro que você carrega com você, e você, às vezes você leva para o trabalho, às vezes você esqueceu em casa, às vezes você lê no celular. A palavra de Deus é o próprio Cristo em nós, a esperança da glória, né? Então, é Cristo em nós a esperança da glória. Então, quando nós andamos na rua, quando nós caminhamos, quando nós falamos, quando nós damos um bom dia, quando nós pedimos desculpa, quando nós revemos aquilo que estamos fazendo, que aquilo não está alinhado com a palavra de Deus, aí é o Espírito Santo trabalhando em nós. Então, aquela voz de Deus, ela ecoa em gerações, ela ecoa em pessoas. Tá? Você não precisa ter um canal no YouTube para você ser uma voz, você precisa ser uma pessoa que você cumprir aquilo que Deus ele mandar você fazer, simples assim. Deus fala, vai para a direita, você vai para a direita. Deus fala, vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Vai pelo meio, você vai pelo meio. É isso que importa. Eu estou falando o seguinte, Deus falou para você que nesse dia não é para você ir para tal lugar, você vai. Falou para você não passar por aquela esquina, você passa. Então, pecar é muito mais do que você sair por aí se prostituindo, bebendo, usando droga.
Pecar é errar o alvo. A Bíblia diz que a palavra pecado, na verdade, a Bíblia diz, não, perdão, na linguagem, né? A palavra pecado, no grego, ela tem o significado de errar o alvo, o pecado. Né? Uma das palavras para pecado é avon, também armatiai, que significa errar o alvo. Armatiai, quer dizer o significado seguinte: pecar é errar o alvo. O alvo de quê? De agradar o coração de Deus, ué. Por Deus nos criou para agradar o coração dele. Quando nós erramos esse alvo, nós estamos pecando. Porque o nosso objetivo para o qual fomos criados, que é estar na presença de Deus, agradar o coração de Deus, não está sendo cumprido. Então nós podemos agradar a Deus de várias formas, nós sabemos disso. Lavando uma louça para alguém que está em casa, arrumando nossa cama. Nós podemos agradar a Deus estudando, nós podemos agradar a Deus fazendo coisas comuns do dia a dia. Tá? Porque adorar a Deus é muito mais do que ir na igreja e levantar a mão e cantar um louvor. Faz parte também, mas não é só isso. Adorar a Deus, tem um versículo também que fala, frutos de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, adorar a Deus é tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos é adoração. Quando você acorda é adoração. Quando você vai no banheiro, quando você vai dormir, quando você está tomando banho, tudo que a gente faz é adoração. Porque a pessoa que ela está conectada com Cristo é a todo momento. Por isso que quando Jesus ele morre na cruz, ele fala assim: Senhor, meu Deus, por que me desamparaste? Meu Deus, porque a única preocupação de Jesus em toda a sua vida terrena era estar separado do Pai. Jesus ele não estava preocupado com mais nada, Quando Lázaro morreu, ele tinha poder para ressuscitar. Quando o filho da viúva de Naim apareceu, ele tocou no esquife e falou: por que choras, mulher? Tocou e fez ele ressuscitar. Porque Jesus ele não se preocupava com a doença, Jesus não se preocupava com nada. Ele só preocupava uma coisa, pro dia que ele ia para a cruz, e naquele momento Deus ele ia parar de olhar para ele por alguns momentos. A Bíblia fala que o céu se escureceu, porque ele, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, fala: aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado. Então ele não apenas ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. Ele não pecou, ele viveu como um homem santo, né? Mas todo o pecado da humanidade estava sobre ele naquele momento. Então Deus ele não pôde olhar para Jesus, porque o pecado da humanidade estava sobre ele. Foi aquele momento que ele se sentiu rejeitado. Então, olha que profundo é isso. Jesus ele se sentiu rejeitado em algum momento. Talvez você fale: me sinto rejeitado. Jesus nunca vai se sentir. Mas naquele momento ele não apenas sentiu, ele se tornou o pecado em nosso lugar. Todos os pecados da humanidade ele carregou ali naquele momento. Mas às vezes que nós somos cristãos, nós falamos um negócio assim: você tem que aceitar Jesus. Você não tem que aceitar Jesus. Você tem que ser aceito por Jesus. Porque quando Jesus, naquele ladrão da cruz, ele falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi Jesus que aceitou aquele homem, não foi aquele homem que aceitou a Jesus. Porque nós temos essa mentalidade que eu aceito as palavras de Deus. Por isso que eu aceitei a Jesus. Tá, beleza. Mas a verdade é Deus que nos aceita. Por quê? Porque nós pecamos, nós nos desviamos. Então, Deus ele quer que nós sejamos uma voz. O que é ser uma voz? É estar alinhado com o coração de Deus. É você andar por onde Deus quer que você ande. É você falar como Deus quer que você fale. E você, não que você seja uma pessoa perfeita, que você não vai errar, que nós vamos errar todos os dias. Nós vamos falhar. Nós vamos em algum momento julgar o próximo. Nós vamos em algum momento olhar e pensar: tá vendo aquele fulano? Nós vamos pensar besteira porque a nossa mente é purificada pela palavra. Se ela é purificada é porque nossa mente não é pura completamente. Se nós temos a necessidade, como foi hoje pregado, inclusive na igreja, eu fui no culto, de ser purificado pela palavra, é por quê? Porque nós nunca somos totalmente perfeitos, nós somos carentes e necessitados da glória de Deus, da misericórdia de Deus. Então, que a voz de Deus, que é a Bíblia, ela venha a ser uma voz dentro de nós. E que ela sendo essa voz dentro de nós, nós venhamos a ser uma voz também, nós venhamos a nos movimentar. Fala que vou achar onde está esse salmo que fala que sem escutar nenhum barulho ouve-se sua voz. Porque nós somos, quando nós andamos, nós carregamos a voz de Deus através da nossa vida. Através da misericórdia de Deus que nos perdoou, que nos lavou, que nos trouxe do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Então não perca tempo julgando, porque a gente fala: é fácil, ele fez um monte de coisa, depois ele veio para a igreja, aí virou santo. Assim é fácil. Muita gente fala assim é fácil, mas quem é você para julgar? Quando nós nos colocamos na condição de juiz, nós estamos assumindo o lugar de Deus, um lugar que só pertence a Deus, que ele é o juiz. A não ser que você for juiz mesmo aí na sociedade, que necessita haver juiz na nossa sociedade, mas que nós venhamos a julgar nossos padrões pela palavra de Deus. Jesus fala: eu a ninguém julgo, mas se eu julgar, meu julgamento vai ser um julgamento verdadeiro. Por quê?
Porque quando Jesus veio na terra, ele não veio em condição de juiz, ele veio em condição de cordeiro, mas quando ele voltar, ele vai voltar na condição de juiz. Aí o negócio vai pegar fogo. Bom, pessoal, mas esse foi o vídeo de hoje, tá? Que nós vemos verdadeiramente ser uma voz. Assim como Elias, assim como João Batista, Deus vinha nos dar uma autoridade para que nós venhamos a falar. Quando nós falar, realmente venha sair fogo, que quando nós falar, realmente faça chover, que venha fechar os céus, que a nossa voz venha ser carregada de poder e de autoridade. E que essa nossa voz venha ser debaixo da autoridade da voz do Senhor Jesus. E que nós venhamos a ser essa voz para essa geração. Essa geração, eu falo, para o tempo em que nós estamos vivendo. Em que o tempo em que você estiver vivendo, assim como Davi, você venha cumprir todo o propósito de Deus para o seu tempo, para a sua vida. E quando você falar, seja para orar, seja para você se calar, que venha ser com a autoridade do Senhor Jesus. Amém? É isso que eu peço por mim e por você. Que nós venhamos a ser essa voz. E que nós venhamos abrir ou fechar os céus. Mas que Ele venha a se mostrar em nossas vidas todos os dias. Toda vez que nós andarmos, que nós fecharmos os olhos, que nós formos dormir, nós levantarmos, nós não estamos andando sozinhos. Cristo está conosco. Cristo em nós, a esperança da glória. Então Deus te abençoe. Vamos continuar revoltado aí. Vamos continuar revoltado com nós mesmos. Não vamos nos acomodar. Vamos nos revoltar com essa geração. Vamos nos revoltar com quem? Com nós mesmos. Tá bom? Enfim, vamos ser uma geração de revoltados. Mas revoltado com o nosso interior. Com aquilo que nos faz mal. Para que nós venhamos a crescer e conquistar. Que esse é o lema do canal. Crescendo e conquistando. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até mais, te aguardo no próximo vídeo.